Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula online, tá? Então, na aula passada, a aula da semana passada, nós estávamos fazendo, né, a terraplanagem. Então, eu forneci dois arquivos para vocês, o arquivo com o nome de exercício 1 e o arquivo com o trabalho de terraplanagem para vocês poderem estar trabalhando. E a gente trabalhou um pouquinho, então, no AutoCAD, onde o objetivo era vocês fazerem as sessões, né? Eu até deixei um exemplo de uma sessão aqui para poder configurar, né? O objetivo era para vocês estarem fazendo essas sessões, tá? E daí você definia, né, uma cota intermediária para você saber o que vai ser corte, o que vai ser área de corte, o que vai ser área de aterro. O exercício, né, no arquivo do exercício número 1, era para você pegar os lotes 16 e 3 da rua 2 e rua 4 e os lotes 4 e 5 da rua 2 e trabalhar, fazer essas 6 sessões, fazer as áreas de corte e aterro e preencher uma tabela, né? Uma tabela que vocês podem montar, que pode ser desse tipo, onde você tenha corte, a seção que você está trabalhando, a área de corte, o volume de corte. Daí tem a consideração do empolamento, daí depois você pode montar uma outra tabela, por exemplo, com o volume de corte acumulado, né? Ó, esse mais esse dá esse, né? E vai só fazendo essa soma para você ter o valor total aqui no final. E a mesma coisa você faz para seções com a área de aterro. Área de aterro, volume de aterro, que é entre as seções, e assim por diante, tá? Então aqui é só um exemplo de tabela, tá? Os valores aqui são valores aleatórios, tá? Que você pode estar fazendo. Bom, então vamos ver os procedimentos para a gente poder fazer isso, né? Ó. Então eu venho aqui, eu vou estar fazendo isso, tá, pessoal? Porque eu percebi que alguns alunos tiveram muita facilidade, que tem um domínio maior do AutoCAD, um domínio maior dos comandos que você utiliza para estar fazendo isso, enquanto outros alunos tiveram maiores dificuldades, tá, de entender o procedimento, de entender os comandos, entender como tem que ser feito. Então aqui, ó, eu tenho a rua 4 e a rua 2, eu tenho aqui os lotes, lote 16 e o lote 3. Eu vou começar selecionando as curvas de nível, tá? Vou selecionar até um pouquinho mais para cima. Então eu seleciono, ó, todas as curvas de nível que estão passando no terreno. Uma coisa interessante para poder falar é, ó, quando a gente clica na tela, se eu puxo para o lado esquerdo, tá, ele fica verde. Tudo que eu clicar, no verde, o que eu clicar de linha aqui, ele seleciona toda a linha. Enquanto que no azul, eu tenho que passar certinho por cima dele para ele poder selecionar. Ó. Tá vendo que ele não seleciona a curva de nível? Ó? Ele não seleciona a curva de nível, enquanto que o verdinho seleciona a curva de nível inteira. Tá? Então é uma diferença aí de como que você pode estar usando essa ferramenta. Bom, selecionei então as curvas de nível, agora eu vou selecionar os meus lotes, né? Ó. Então, lote 16 e 3, eu dou uma selecionada neles, tá? Verifica se todas as linhas que você precisa, elas foram, né, foram marcadas aí. Depois eu vou utilizar o comando copiar, tá? O comando copy, CO, enter, clico em qualquer ponto da tela, porque eu já tinha selecionado o que eu queria, e posso mover ele para outro local. Após fazer isso, pessoal, é muito simples, né? Ó, você percebe que as linhas elas estão inteiras. Quando eu clico na linha, ele pega a linha inteira. Então eu vou estar explodindo, usar o comando explode, né? No caso é X Enter, tá? Vou fazer novamente que eu acho que foi muito rápido, tá? Seleciono todas as linhas, aperto o comando X, olha lá, ele já aparece, ó, explode, para você explodir elas, tá? Explodir elas na tela lá. Agora cada pedacinho, ó, virou uma linha pequenininha. Então agora eu só vou fazer uma pequena marcação aqui, ó, que eu não vou precisar de todas as linhas, então daqui para cima eu posso estar apagando tudo. Depois eu vou apagar um restante também que tem aqui, né, que eu não vou estar utilizando, mas depois eu faço isso, tá? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado, tá? Eu faço uma linha qualquer aqui e simplesmente ela serve para mim, uma referência para mim poder estar apagando aquelas linhas que eu não quero. Se por acaso vocês escutarem barulho de cachorro, tá, pessoal? Peço desculpas aí. Tem alguns cachorros
que eu não posso controlar, tá? Espero que esteja saindo uma boa imagem aí, esteja ficando claro o áudio aí, para vocês poderem estar fazendo aí, quem ainda não conseguiu fazer na semana passada, tá? Bom, após fazer isso, você percebe o quê? Né? No lote original, o terreno está inclinado, as linhas estão inclinadas, eu vou alinhar essas linhas com uma linha guia. Então eu faço uma linha de dimensão qualquer, tá? Lembrando que para fazer a linha eu coloco o comando line ou escrevo linha ou simplesmente L Enter. Seleciona aqui embaixo o perpendicular, tá? E faz uma linha qualquer. Aqui ainda, depois eu vou ajustar mais algumas coisas, tá? Mas aonde que a gente quer alinhar? A gente quer alinhar a linha que está entre o terreno 16 e 3. Então eu vou pegar esse pontinho de referência, tá? Para mim poder alinhar. E vou pegar esse outro pontinho aqui embaixo, tá? Que faz o fechamento do lote 16, 3. Vou dar o comando AL, tá? De alinhar. Vou dar um Enter. Vou selecionar todo o objeto que eu quero alinhar, porque senão ele não move esse objeto, eu tenho que selecionar tudo. Vou dar um Enter, vou selecionar o primeiro ponto que eu quero alinhar, então esse ponto eu quero que ele fique exatamente aqui. Né, ó. Aqui, ó, se ele não pegar o pontinho, você vem aqui no lado, ó, tem o comando Snap, clica na setinha aqui do lado e clica em Snap Settings. Então você pode vir aqui, ó, em Object Snap, tá? E daqui você pode selecionar outros pontos que você quer pegar, tá? Normalmente a gente deixa no Enter Point, o nó. Vamos tirar esse daqui. Vamos tirar esse daqui que é o aproximar. Perpendicular podemos deixar, tá? E vamos colocar o centro também. Também posso conferir aqui para o 3D, se for o caso, tá? Se eu quiser trabalhar alguma coisa em 3D. E dou um OK. Aí, olha lá, ó, ele já pegou o pontinho ali para mim, ó, alinhei nesse pontinho, seleciono então o meu segundo ponto que está aqui e seleciono no pontinho com o qual eu quero alinhar. Alinhei os pontos, eu vou dar um Enter para encerrar esse comando. Quando eu dou um Enter, como essa linha não tem o mesmo tamanho daquela linha azul, ele pergunta se eu quero reajustar a linha azul para o tamanho dessa linha amarela. Eu vou colocar que não, que eu não quero ajustar, eu quero simplesmente alinhar na horizontal, tá? Essas linhas. Então eu vou dar N de No, tá? E vou dar um Enter. Quando eu fiz isso, olha lá, ó, o que aconteceu? Você percebe que ele está exatamente alinhado, né? Ó. Olha lá, a linha azul. Exatamente alinhado com o pontinho da linha amarela. Ela serviu simplesmente de referência, tá bom? Aqui então, eu vou fazer uma outra linha auxiliar, tá? Só para me ajudar aí. E tudo que está aqui para baixo dessa linha eu vou estar apagando, porque eu não preciso disso aqui mais, tá bom? Que eu não vou estar utilizando. Agora, tá pessoal, eu vou usar o comando XL. Vou usar o comando XL, tá? Ó, que ele faz uma X-line, ou seja, ele faz uma linha infinita, tá? Quando eu dou esse comando, ele aparece aqui embaixo para mim, se eu quero fazer essa linha na horizontal, na vertical, com ângulo e outras opções. Eu vou colocar inicialmente na vertical, porque eu quero pegar o quê? O alinhamento da onde está o meu terreno, da onde está o meu lote. Então eu vou selecionar esse pontinho e vou selecionar esse outro pontinho aqui, ó, tá? Vocês podem mudar de cor se vocês quiserem, para facilitar, pode colocar a cor que vocês quiserem aí. Vou colocar essa cor aqui só para facilitar a visualização aí no vídeo, tá? Após isso, eu vou criar linhas intermediárias aqui e vou dar um offset, tá? Ó, quando eu clico o O, ele aparece aqui para mim o offset, que é para mim estar espelhando, e eu vou especificar a distância que eu quero espelhar essa linha. Eu quero de 1 em 1 metro. Vou dar um Enter, ó, seleciono a linha, clico para baixo. Vou fazer um tanto das linhas aqui, que depois eu vou estar ajustando elas aí, tá? E o que sobrar eu apago depois, aquilo que eu não for utilizar. Estou só movendo ela aqui, então eu seleciono, M, ela aparece Move, tá? Para mim poder estar ajustando ela para algum outro local. Feito isso, eu sei então que aqui está o meu lote, 16 e 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma linha de referência entre esse ponto aqui, ó, entre o ponto final do lote e o início dele aqui. Eu vou pegar essa linha e vou mover
ela para o canto, tá? Ó, vou mover ela aqui para o cantinho, tá? E daí eu vou dar um comando divide, ou seja, eu quero dividir essa linha em partes iguais. Vou dar o comando divide, vou dar Enter, vou selecionar a linha e eu quero dividir ela em 5 partes. Vou dar um Enter. Se eu apagar a linha, ele aparece aqui para mim os pontinhos da onde ficou dividido, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar a linha, porque antes de apagar ela para poder selecionar os pontinhos, eu vou dar o comando Xline, tá? Agora eu vou fazer uma linha na horizontal e vou selecionar essas bordas aqui, ó, que elas estão pegando o quê? Todo o meu lote, ó, internamente. Agora eu vou apagar a linha. Vou usar o comando, de novo, de fazer a Xline, tá? Fazer a linha infinita na horizontal e vou selecionar esses pontinhos. Se você quiser também modificar a cor para você entender o que você está fazendo, tá? Pode modificar a cor aí. Vamos ver aqui, vou colocar um verde aqui. Um verde mesmo. Vou colocar uma cor verde aqui, tá? Um comando legal que tem também é o MA, ele é Match Properties, que ele copia as propriedades de uma linha para outra. Ó lá, ó. Tava amarelo, ó lá, eu transformo ela na cor verde, eu copio todas as propriedades da linha, tá? Bom, então fizemos isso e essas linhas, elas são as seções que eu tenho que fazer. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 seções para mim poder definir esse meu terreno, tá bom? Então agora, ó, tá vendo aqui essa linha com essa seção? O que eu faço aqui, né? Eu vou pegar, eu vou usar de novo linhas auxiliares, eu vou modificar a cor aqui agora para uma cor azul escuro, por exemplo. Eu vou dar o comando XL novamente, tá? Na vertical, e eu vou começar a selecionar esses encontros aqui, ó. Eu preciso selecionar esses encontros. Se ele não pegar, novamente, você vem aqui embaixo, vem em Snap Settings, tá? E vê aqui qual que vai ser a melhor maneira dele estar encontrando isso daqui, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui interseção. Acredito que ele já deve funcionar aí, deve pegar esse pontinho, ó. Pegou o pontinho, clico na linha, lembrando então, primeira seção, ou seja, que é a primeira linha, né, que eu estou fazendo, eu simplesmente vou cruzar os pontinhos aonde bate com a minha curva de nível, tá? Tenta dar um zoom na hora de fazer isso, que às vezes ele pode vir e pegar outro pontinho, por exemplo, olha lá, ele vai para o pontinho aqui em cima, mas o que eu quero é justamente o pontinho embaixo, tá? Porque senão dá uma diferencinha na hora que você for fazer as contas. Selecionei então todas as curvas de nível que estão passando dentro do terreno, tá? O ideal era até que se eu tivesse selecionado as curvas de nível que estão passando um pouquinho mais para fora aqui no caso, ó, como essa daqui, então eu vou usar essa daqui para fazer o exemplo. Essa daqui não pegou, mas eu vou simular ela como se ele estivesse por aqui, por exemplo, tá bom? Simular ela aqui, por exemplo. Bom, agora que a gente fez isso, né, para a nossa primeira sessão que a gente está fazendo, que é essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha ligando os pontos, né? Daqui onde eu tenho as bordas, essa linha rosa então aí, roxa, rosa, né? É as bordas do meu terreno, eu vou ligar essas linhas para cá. O ideal, quando você faz isso, seria o quê? Seria você, ó, aqui você estender essa linha, ó, estender essa linha. Como aqui está passando uma curva de nível, eu iria pegar o pontinho daqui, tá, ó, para cá, para vir nesse primeiro pedaço até ligar aqui a minha curva de nível, porque a outra curva de nível ela só está aqui na frente, ó. Essa daqui não pegou no meu terreno, entendeu? Daí eu iria continuando ligando essas linhas, ó. Ligo daqui para cá, sempre cruzando onde está passando a curva de nível, ó. Ligo os meus pontinhos. Vou fazendo com bastante atenção para mim não pegar ponto errado, tá? Ó. E mais uma vez, ó, você percebe que aqui a curva de nível, ó lá, ela estaria mais... Que eu estou usando o comando extend, tá? Ó, eu dou um duplo clique nele e ele estende a linha para mim até o final, quando eu tenho uma referência, ó.
e daqui eu iria puxar ela direto para cá, tá? Para representar essa pequena areazinha aqui, tá bom? Feito isso, né, eu posso dar o comando trim, dou Enter 2 vezes e tiro simplesmente todas as linhas, né? E está pronto aí o que nós chamamos, tá pronto aí o que nós chamamos de primeira seção. Essa seria a seção, então, 1, ou seção A, por exemplo. Se eu chamar isso daqui de seção A, ela é seção A. Essa linha, então, ela mostra o quê? Ela mostra o perfil topográfico do meu terreno. Então, para quem não conseguiu fazer, né, isso na aula passada, tem que terminar o exercício e fazer todas essas linhas, né, para as seções aqui em cima. Eu vou fazer mais uma aqui agora. Aqui no caso, ó, a gente não precisa dessas duas linhas, pode deixar simplesmente assim, porque pegou uma linha aqui embaixo. E está pronto a nossa referência aqui. A partir do momento que eu escolher uma linha, né, uma cota intermediária, por exemplo, vou colocar essa linha aqui, ó. Eu sei que aqui em cima, né, ó, toda essa área de terra, porque isso aqui eu tenho terra, ou seja, o meu perfil natural do meu terreno, toda essa área seria a área de corte, e toda essa área seria a área de aterro, né, todo esse pedaço aqui. Aproveitando que eu estou falando já dessa forma, uma das coisas que você pode fazer, né? Você pode dar o trim e cortar, a partir do momento que você adotou essa cota, você pode cortar essas linhas, tá? Então você vem, faz a retirada dessas linhas aqui. E você pode achurar. Dá o comando RET para você achurar. Seleciona, ele deve dar uma travada aqui, tá? Meu computador não é tão bom. Seleciona a área e ele já fez a achura. Daí é muito simples, né? Você dá o comando área, dá um Enter e seleciona aqui, ó lá, ele me dá qual que é a área, tá bom? Então, por exemplo, para essa primeira seção, se eu clicar aqui certinho, ó lá, eu tenho uma área de 20,92 metros quadrados de área de corte, né? Porque o que está acima dessa linha aqui seria o corte. Daí você faz a mesma coisa, achura aqui embaixo, dá o comando área e você consegue, né, tá tirando o valor da área de aterro, né? E você vai fazendo o preenchimento então dessa tabela ou da outra tabela como eu passei no quadro, acho que a que eu passei no quadro para vocês, ela estava um pouco mais completa, mais interessante de você fazer, né? E você vai fazendo o preenchimento das áreas de corte e das áreas de aterro. Para você, lembrando que para você fazer a conta então de volume, né, ó, a área de corte da seção 1 mais a área de corte da seção 2 vezes a distância, né? Lembrando que a distância então são essas distâncias que eu dividi aqui, ó. Se eu der um DIN, eu consigo perceber que essas distâncias elas ficaram padronizadas, né? Ó, 4,80, ó. Então eu posso ir selecionando aqui, ó, como eu dividi em 5 partes, é tudo 4,80. Vou fazer mais uma vez, ó. Então lá, ó, tudo 4,80. A distância que eu iria multiplicar é por 4,80 dividido por 2. Então eu pego a área de corte da seção 1 mais a área de corte da seção 2, que é essa aqui, vezes 4,80 e divido por 2, tá? Peço desculpa aí pelo barulho dos cachorros. Como eu tinha falado no começo do vídeo, eu não posso estar controlando isso, né? Bom, vou fazer mais uma sessão aqui, só para que vocês tenham todo o entendimento, aqueles que não conseguiram estar fazendo isso na aula passada. Então aqui eu só vou ajustar, ó, dou o comando extend, dou enter 2 vezes e estendo a linhazinha aqui, ó. Então tá pronto, mais uma vez está nas minhas referências. Como eu já fiz essa seção aqui, ó, eu vou simplesmente apagar daqui para baixo, que eu não preciso mais, porque eu já fiz, tá? A que eu vou fazer aqui agora é a da nova seção, seção B, por exemplo. Então eu venho novamente, ó, apago essas linhas internas, que essas linhas internas eram da primeira seção. Venho novamente com o comando XL, tá? Para fazer essa linha. Coloco vertical e vou pegando os pontinhos onde nessa nova seção que eu estou fazendo está cruzando então com a minha curva de nível.
Muito bom. Então, ó, eu vou estender essa linha para cá, tá? Vou puxar a linha, então, daqui até aqui, ó. Então, ou seja, tem uma areazinha de nada, tá vendo, ó? Mas tem. Tem essa areazinha, e daí eu passo a ligar os próximos pontos aonde ele vai batendo com a curva de nível. Aqui eu vou dar um... Você vê que você precisa de mais uma linha para baixo. Eu vou dar um offset de 1 metro, tá? Ó, seleciona a linha amarela, clica ela aqui para baixo. Vou estender essa linha, tá? Ó, estendi essa linha. E agora eu vou completar, então, a terraplanagem ligando no pontinho aqui, onde ele está passando. Também temos uma pequena arinha de nada aqui, ó. Depois disso eu posso utilizar o comando trim e apagar essas linhas, e está pronta, por exemplo, a minha seção B, né? E eu vou fazer o mesmo procedimento para a seção C, para a seção D, para a seção E e para a seção F, tá? Após fazer o procedimento e adotar uma linha, estabelecer uma linha, né, para a gente estar utilizando ela onde nós vamos estar fazendo o nosso platô, ou seja, onde nós vamos estar colocando o nosso edifício, eu consigo então determinar as áreas de corte e a área de aterro. Então vocês devem estar fazendo isso, tá, pessoal? Para as seções aí então, para os lotes 16 e 3 e para os lotes 4 e 5, né? Então quem não tinha entendido, né, ou quem não acabou de fazer, vai estar fazendo esse procedimento, tá bom? Lembrando que aqui também você pode depois, né, que eu vou pagar porque a gente fez uma nova sessão aqui em cima, a sessão ela já está pronta ali. Eu vou pegar essa sessão aqui, a primeira sessão que a gente fez, vou selecionar ela, tá? E vou copiar ela para o lado, por exemplo. Copio ela para o lado, depois eu posso vir aqui, tá, pessoal? E tá simplesmente organizando, né? Dá o Match Properties aí, para você, se você quiser estar formatando dessa maneira, tá? Então, olha lá, ó, terreno natural. Então eu posso estar ajustando ele aqui e usar alguns comandinhos só para rotacionar esse cara para que ele fique certinho na linha, né? É o que nós chamamos de maquetaria, né? Todo projeto a gente dá uma arrumadinha nele para que ele fique legal aí, tá? Aqui está o perfil do terreno. Conforme eu tenho aqui, a linha sumiu, mas se eu pegar a linha certinha aqui, eu posso copiar essa linha aqui, por exemplo, ó, que é onde está o meu platô. Aqui no caso, tá? Nesse exemplo, só para vocês não confundirem, aqui a gente tem algumas projeções de rampas, por exemplo. Ó, quando você vê isso aqui é uma rampa, né? E aí vocês podem usar as achuras também da maneira que vocês quiserem, né? Você pode simplesmente copiar a achura e colocar aqui que ele vai pegar o mesmo modelo, tá? Ó, de achura, tá bom? Depois você pode ajustar a escala da achura para diminuir essa quantidade de tracinhos aí. E você pode copiar o mesmo nome, sem problema nenhum. A escala que a gente está trabalhando é a escala 1 para C. Você pode colocar ali, ó, corte, né, ó, dá o comando aí, ED, para você poder editar um texto. Seleciona o texto que você quer editar, coloca aqui corte AA, perfil longitudinal, perfil natural, tá bom? E depois você pode fazer a numeração dessas linhas aqui, ó. Para você fazer a numeração dessas linhas, tem algumas formas de você fazer. Você poderia arbitrar, tem gente que acaba arbitrando essas cotas aqui. O resultado em termos de área e de volume dá o mesmo, tá? Depois que você fez as seções, mas você poderia chamar elas de acordo com o que você tem aqui no terreno natural mesmo, né? Ó. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, ó, essa linha azul, ó, tá vendo que ela tá azul? Eu venho aqui em cima, ó, e vejo qual que é o valor dela, 770. Eu sei que ela está subindo daqui para cá, então com isso eu consigo, né, tá numerando 770, 771, 772, aqui para baixo então 769, 768, 767, 766, 765, ó, essa outra azul aqui. Então você pode estar começando da 765 indo lá até 773, tá bom? Que daí no caso 73 vai ser essa, 70, 71, 72 e 73. Para você numerar aquelas linhas, tá? De forma simples. Daí pode copiar aqui, né?
Só copiar as linhas. E tá ajustando o pontinho aí. E depois é só tá dando um ED e colocando o valor correto, né? Ah, essa é a 703, por exemplo. Essa vai ser a 702 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então configurem todas as sessões para vocês poderem estar fazendo isso. Então o que vocês têm que me entregar de atividade, né? Referente ao exercício 1, tá, pessoal? O arquivo então do exercício 1. Vocês têm que entregar essas sessões, tá? Pegou essas sessões, fez as sessões bonitinhos, dá o comando, colocou as achuras, dá o comando área, tá? Dá o comando área, faz o mesmo procedimento para você poder estar fazendo então a área de corte e a área de aterro, tá? Vai fazendo as sessões, depois organiza bonitinho. Depois eu comando uma prancha para vocês, disponibilizo uma pranchinha para vocês estarem colocando e arrumando isso daí, tá bom? Eu vou fazer isso, vou deixar isso no sistema para vocês. No arquivo onde vocês têm que fazer o trabalho, né? O que vocês teriam que fazer aqui, ó? Para os lotes 7 e 9 da Rua 4, você tem que desenvolver um projeto de terraplanagem com a cota de passagem, ou seja, o seu HM. Então vamos achar aqui ó, os lotes 7 e 9 da Rua 4. Vamos procurar aqui Rua 4, ó. Tá aqui. Os lotes 7 e 9, certo? Então o que você percebe? Você percebe que você faz o mesmo procedimento, ó. Você percebe que esse daqui, ó, não está com a curva inteira achurada, como se fosse um bloco, tá? Ó. Então você pode simplesmente selecionar a área que você quer aqui do 7 e do 9, que ele vai estar pegando toda essa área. Verifica se ele pegou todas as linhas, né? Como eu expliquei, o azulzinho ele só pega aquilo que tiver quando pegar a linha inteira, tá bom? Como não pega a linha inteira, às vezes você tem que ir pelo outro procedimento. Copie ele aqui para o canto, para servir como referência. Tá, ó. Olha lá, ó. O que você percebeu? Que ele não copiou aquelas linhas azuis. Então eu vou fazer de novo, ó. Venho aqui novamente, ó. Agora sim, ele vai ter selecionado tudo, copia aqui para o canto, para mim poder trabalhar. Aqui o que acontece? Vamos entender aqui um pouquinho. Espera aí que... acho que eu peguei de outro lugar, né? Ó, vamos aqui de novo, ó. Eu peguei o 7, 9 do de baixo ali, ó. Então vou selecionar tudo isso daqui, ó. Lote 7, 9, agora sim corretamente, tá? Desculpa aí a falta de atenção. Bom, selecionando tudo isso daqui, ó, o lote que eu tenho que trabalhar é o lote 7 e 9, conforme está indicado no exercício. Aqui você pode ir apagando as linhas, tá? Que for atrapalhando você aí para você ter uma melhor visualização, tá? Que a gente vai trabalhar aí só com as linhas do 7 e do 9. Lote 7 e lote 9. Que eu vou apagar manualmente. Então, basicamente é o mesmo princípio, né, do arquivo do exercício número 1. Aqui no caso, eu vou fazer uma linha para estar dividindo, né, para pegar as linhas certinhas aqui do meu lote. Cuidado que às vezes ele pode estar meio, a linha pode estar meio tortinha, então tenta pegar o mais próximo possível, senão dá uma pequena diferencinha aí na hora de dividir, se vocês forem comparar os resultados com o do colega do lado, tá bom? Quando você tem duas linhas assim, ó, cuidado na hora de selecionar. Ó. Se quer selecionar essa linha, às vezes ele não seleciona. Seleciona as duas, segura o Shift e clica naquela que você quer tirar, tá? Aí você pode simplesmente mover a linha que a gente acabou de fazer, essa linha auxiliar aqui. Eu vou dividir essa linha em 5 partes, então é o mesmo procedimento, tá? Ó, dividir essa linha. Então ele apareceu os pontinhos aqui para mim. Vou usar o comando XL, tá? Na horizontal e vou selecionar esses pontos. Tá? Lembrando que os outros pontos também você tem que selecionar é as bordas que estão aqui nessa extremidade. Aqui e aqui são as bordas do terreno. Eu vou até modificar as duas aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. Vou pôr essa cor aqui. Aonde você dividiu então essas linhas são onde nós vamos fazer as seções aí, tá? Que
são essas linhas onde estão as bolinhas aqui. O que acontece? Você percebeu que dentro do terreno 7 e 9 ficou uma quadrícula, né? Ó, igual a gente fez em sala de aula, tá vendo? Ó? Então, se eu pegar só isso daqui, ó, ficou uma quadrícula, onde eu tenho os pontinhos, igual em sala de aula, onde cada pontinho tem um valor, certo? E eu tenho o valor da minha curva de nível, ou seja, ó, se eu pegar aqui no meu terreno aqui, ó, eu sei o quê? Que essa azul é a curva de nível de número 770. Eu sei que ela está descendo para cá e para cá ela está subindo. Então, ó, vamos voltar aqui na rua 4. Então aqui, ó, 770, essa aqui é 771, 772, já dentro do terreno 79, ó, 762, 773, 774. Então eu sei que é 74 e aqui é 73, né? Onde essa aqui é 70, ó. 70, 71, 72, 73 e 74. Muito legal. Então eu sei que eu tenho essas cotas inteiras. Então você faz uma simples regra de 3, né? Qual é a regra de 3 que você vai fazer? Então eu tenho aqui a 774 e 773. Entre elas existe uma distância, ó. Vou dar um DIN e vou medir a distância que tem entre essas curvas de nível, ó. Medir essa distância, deu a distância de 12,7, tá? Vou medir agora qual que seria a distância, ó, da 74, tá, para esse pontinho, 7,46. Não é verdade que essa curva de nível é a 774 e essa daqui é 773? Então você pode montar uma regrinha muito simples. A diferença entre elas é de 1, tá? As curvas de nível elas estão espaçadas de 1 em 1, tá? E a distância entre elas, em 1 metro, eu tenho uma distância de 12,7. Escreve aí no papel junto comigo, tá? Qual que vai ser a distância, né? Qual que vai ser esse valor se eu tiver uma distância de 7,46? E daí eu faço uma continha rápido, né? Uma continha bem rápido. Faço a multiplicação em cruz aí, da minha regra de 3. Eu sei que x vai ser igual a 7,46 dividido por 12,7. Se eu fizer essa continha, ó, 7,46 dividido por 12,7, eu vou ter um valor aí de 0, pode usar aí em torno de 3 casas, tá, pessoal? 587. O que eu faço com esse valor? Né? Eu não vim daqui, ó, da 774 para cá, quando eu puxei o 7,46, então é só eu pegar 774 menos 0,587, que foi o valor que a gente acabou de calcular, tá? E eu sei que aquela curva de nível ali é a 773,413, né? Ou seja, essa curvinha de nível aqui em cima, nesse ponto, se quiser você pode copiar aqui, pode digitar e pode colocar aqui, é 773,413. Aqui ficou um pouquinho grande, tá? Daí você diminui, dá uma ajustada aí bonitinho. E você sabe o quê? Que é esse valor dessa primeira cotinha, 773,413. Daí você vai fazer o mesmo procedimento para você descobrir qual que é esse valor. Agora, ó, você sabe o quê? Que aqui você está na 773 e aqui é 772. A mesma coisa, ó. Vamos fazer aqui mais uma vez a regra de 3 para que vocês possam estar entendendo. Ó. Eu dou um DIN e vou medir então o valor entre essas curvas de nível. Então aqui eu tenho 13,45, né? Ó, sempre confere se está pegando o pontinho exato entre elas, tá? E daí eu posso fazer voltando, como eu posso fazer indo também, tá? Vou fazer sempre voltando para manter aí um padrão aí para vocês seguirem aí, tá? Vou medir daqui até aqui. Então eu sei que eu tenho 6,76. Então é simples, ó. Eu pego 6,76 e vou dividir por 13,45, dando o valor aí, ó, com 3 casas de 0,503. Anota esse valorzinho. Como essa é 773, eu faço uma nova conta. 773 menos 0,503.
Então eu sei que aquela cota ali é 772,497, né? Então eu pego esse cara, copio ele para esse pontinho aqui, ó. E aqui eu tenho o valor de 772,497. E vou fazendo esse mesmo procedimento para todos esses pontinhos aqui, ó. A mesma coisa aqui dentro, ó. Faço a mesma coisa, tenho duas curvas de nível e faço o mesmo procedimento, tá? Então é muito simples, tá, pessoal? Depois que vocês tiverem, né, com todos os pontos, né, então você vai ter os pontinhos aqui, você vai ter esse pontinho, você vai ter esse pontinho, esse pontinho. Vocês vão descobrir esses pontinhos aí fazendo isso que essa conta que nós estamos fazendo, que nós chamamos de interpolação. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão aplicar aquilo que nós fizemos em sala de aula, né? Que foi o quê? Fazer, né, o método dos pesos ou o método dos volumes para você descobrir qual que é a sua cota de passagem. Ou seja, qual é a cota que vai fazer uma... Até embaixo, tá, pessoal? Qual é a cota que vai fazer uma compensação de corte e aterro. Aqui, quando vocês fizerem essa conta, pode ser que dê alguma diferencinha, mas vai chegar muito próximo do corte e do aterro. Pode ser que dê uma diferencinha porque o terreno não é totalmente regular, né? Ele está um pouquinho inclinado, coisas do tipo. Pode ser que dê uma pequena diferencinha, tá bom? A questão é que nós não estamos usando apenas 3 casas, nós não estamos usando todas as casas, tá, pessoal? Isso pode fazer uma diferença. Após você fazer isso, então, fazer todo esse procedimento de interpolação, fazer aplicando aí, então, no caso, ou métodos volumes ou métodos pesos, igual a gente fez em sala de aula, vocês vão, então, obter essa cota média. Tendo essa cota média, vocês vão desenvolver todas as seções, né? Vai utilizar essa cota média para você ver o que você tem de área de corte, área de aterro, que calcula o volume fazendo o preenchimento, por exemplo, de uma tabela. Tabela você não precisa montar igual a mim, tá? Então você pode estar montando a tabela do jeito que você quiser, daquele jeito que eu sugeri, por exemplo, no quadro, tá? Tem o total de corte, o total de aterro. No exercício 1, normalmente a gente tira a diferença entre os dois, né, para ver o que sobra de terra, né, para ver se você vai ter que ser um volume a ser descartado, ou seja, bota fora, você vai ter que descartar em algum lugar, ou se você vai precisar de terra, né? Então você pega o volume que sobrar e divide por 5, por exemplo, vai dar a quantidade de caminhões de terra que você precisa, tá? Espero que vocês tenham entendido o procedimento. Tá? Então agora terminem o exercício número 1 para entrega e já comecem a fazer a atividade do trabalho, que é fazer essa interpolação, achar a cota média, tá? Vocês vão ter que me mostrar esses cálculos para entregar e desenvolver a tabela, tá bom? Com todos os cálculos. Espero que a aula, né, tenha ficado claro, que vocês tenham entendido e quem teve dificuldade consiga agora esclarecer todas as suas dúvidas. Eu vou estar no chat, tá, pessoal? Tem até então às 11 horas para você estar entregando o exercício número 1. E eu vou estar aqui para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu!